você e você também que está sempre aqui do meu lado. Tudo bem? Tranquilo? Legal? Estamos aqui novamente no nosso canal Biografia Informal e eu estou aqui quase que me despedindo de Nelson Rodrigues. Vamos ter mais 1 ou 2 capítulos a respeito dele, com uma figura fantástica. E antes de me despedir, deixa eu dar uma instigada em vocês para fazerem leituras envolvendo a obra do Nelson. Então, vamos lá. Meu Destino é Pecado. Ainda existem edições recentes. O Reacionário são memórias e confissões também publicadas em jornal, praticamente tudo publicado em jornal. A Sombra das Chuteiras Imortais, porque o Nelson ele foi um fantástico comentarista esportivo e a gente ainda vai falar disso no nosso canal. O Homem Proibido, aqueles folhetins famosos escritos pela Susannah Flagg. Então aqui a gente vê Susannah Flagg como escritora, mas na verdade Nelson Rodrigues é que era o autor da criança. A Cabra Vadia, Nelson Rodrigues, Novas Confissões, também publicadas em jornal, e eu vou falar também sobre a Cabra Vadia, que é um programa que o Nelson tinha na Rede Globo de televisão. O Remador de Ben-Hur, Confissões Culturais, um pouco mais profundo, não tão largado. A Mentira foi também publicada em jornal, e eu posso até depois contar para vocês do que se trata. É uma história relativamente interessante, bem interessante, como tudo do Nelson. O Casamento, outro folhetim que ele escreveu em jornal, foi publicado em jornal. E eu tenho aqui o Óbvio Ululante, que são as primeiras confissões. Tudo publicado em jornal. E finalmente o Teatro Completo de Nelson Rodrigues, que também é algo que você não deve deixar de lado. É tudo muito fantástico. Vamos então partir para o nosso capítulo, o nosso episódio 8. Vamos para 1955. E aí aconteceu uma das boas coisas com a família, pelo menos nessa parte de patrimônio, de grana, aconteceu uma coisa muito legal. Vocês lembram que em 1930, um pouco antes do Getúlio tomar o poder, oposicionistas daqueles jornalistas que eram contra o Getúlio, eles se reuniram no Rio de Janeiro durante a Revolução, começo da Revolução Getulista, e simplesmente destruíram alguns jornais, entre eles o jornal do Dr. Mário Rodrigues. A família do Nelson entrou com processo contra o governo por conta dessa destruição do jornal e consequente perda de renda da família, de tudo aquilo que o jornal poderia ter provido durante os anos que transcorreriam desde 30 para cá. O que aconteceu foi que então em 1955, depois de brigas e brigas judiciais, 25 anos depois dessa brincadeira, a família Rodrigues ganhou essa ação que dava origem a um prêmio financeiro, né, por conta do prejuízo ocorrido então. E esse prêmio, na época, equiparado ao dinheiro de hoje, era alguma coisa próximo de $1.800.000. Poderia ser mais se efetivamente muitas contas tivessem feitas diferente, mas teve mudança de dinheiro, aquela coisa toda, e chega uma hora que o Supremo, a Justiça, ela tem um limite para favorecimento monetário, né? Então foi $1.800.000, com esse dinheiro metade ficou com a dona Maria Esther, comprou um belo apartamento ali no Parque Guinle, nas Laranjeiras, e cabia a família inteira. Todo domingo o pessoal se reunia para almoçar com a mãe, era uma coisa bacaninha. E cada um dos filhos pegou seu pedaço e fez o que bem entendia. O Nelson comprou um imóvelzinho para ele, e uma coisa interessante de falar é que ele sempre tratou muito mal com as suas finanças, né? Então o cara era um gênio, mas a parte financeira, puxa vida, né? Também não pode ser gênio em tudo. A parte financeira ele era um problema, né? Ele não sabia cuidar do próprio dinheiro, vivia devendo as calças. A Lúcia, né, enquanto eles estiveram juntos, né, de 1960 a 1968, tentou até dar uma mexida, dar uma cuidada nessas coisas,
mas também não teve condições. O máximo que ela pôde fazer foi não ir perder, como é que se fala? Pedir esmola na esquina, né? Com um chapeuzinho na mão, pedindo dinheiro, enfim. Isso foi mais um dos acontecidos na vida desse monstro. Eu mencionei que o Nelson era um frasista de primeira, né? Ele fazia muitas frases, e uma dessas frases que ele fez foi a seguinte: num casal há sempre um infiel. É preciso trair para não ser traído. Palavras do Nelson Rodrigues, né? Impressionante esse homem, né? Ai, 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 ai. No começo dos anos 60, o Nelson foi entrevistado por uma revista da época lá, o Cruzeiro, Manchete, aquelas revistas de penetração nacional, e aí fizeram o seguinte: perguntaram para ele do que ele gostava. Era uma das sessões das perguntas, né? Era uma entrevista e tinha uma sessão. Agora vamos lá, o que você gosta? E aí olha o que ele falou. O que ele gosta? Minhas peças, meu teatro. Cigarro vagabundo, música barata, criança desdentada, adoro, Fluminense, mulher bonita e burra, e visitar cemitério. Era o que eles gostavam, visitar cemitério. O homem era demais, né? E aí perguntaram para ele o seguinte: qual a qualidade que você mais aprecia numa mulher? Ele dizia: a ignorância. Nelson, a mulher deve ser uma boa dona de casa? E ele respondia: a mulher só deve ser uma dona de casa. Ele era muito machista, o homem era terrível, né? Isso sem falar, ele sempre está naquele seu estado de paixão, né? Nesse estado de paixão. Ai, 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 ai. Em 1959, ele começou a ter os seus problemas graves de saúde, resultado principalmente da tuberculose e, num segundo momento, da quantidade de cigarro que esse homem consumia diariamente. E como vocês viram, ele só gostava de cigarro vagabundo, né? Só aquele cigarro sem filtro, tanto é que quando saiu Hollywood Sem Filtro, foi o que ele adotou, porque saiu Hollywood Sem Filtro e saiu um dos cigarros que ele adotava com constância, que ele gostava de ler. Ele acabou deixando de lado esse cigarrinho e foi para o Hollywood Sem Filtro. O homem judiava muito do pulmão. Aí o que aconteceu? Em 59 começou. Teve uma vesícula brava, foi para o hospital, operou. Aí, beleza, fecharam, botaram os pontos, e ele não queria ficar no hospital, então queria voltar para casa, voltava para casa, em casa passava mal, voltava para o hospital, e assim ia, e sempre no limite da morte, sempre quase para morrer. Isso foi em 60, 70, 80, ele ficou praticamente 20 anos com a saúde dele daquele jeito. Quer dizer, bem antes disso ele teve a tuberculose e a tal da úlcera que o incomodava bastante, né? A úlcera até virou personagem de livro dele. Só que depois dessa úlcera, ela se transformou em duas úlceras, elas estouraram, também deram muito problema de saúde, e o homem vivia entre o limite da terra e do caixão, né? Mas vamos tocar a vida. No começo dos anos 60, ele lançou um outro folhetim que era, impressionantemente, saía todo dia no jornal diário. Então, naquele jornal em que você lia horóscopo, previsão do tempo, o resultado do futebol, você pegava e encontrava nesse texto do Nelson Rodrigues, era o Asfalto Selvagem. Você encontrava nesse texto 3 defloramentos, mutilação genital, suicídios, uma curra, um assassinato, agressões lésbicas, incontáveis adultérios, uma linda cena de amor, de sexo, debaixo de uma chuva torrencial.
Como eu disse, isso do lado do horóscopo, né? Mas passava, e o pessoal lia e adorava e queria sempre mais, 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 mais. Desse Asfalto Selvagem surgiram vários personagens e várias historietas que no futuro fizeram muito sucesso. Então, por exemplo, a famosa Engraçadinha surgiu daí. A Vida Como Ela começou a surgir com nacos desse Asfalto Selvagem, né? E A Vida Como Ela ficou muito famosa porque era exibida pela Rede Globo, né? Fizeram capítulozinhos, historietas, se não me engano no Fantástico começou e o pessoal ficava empolgado, né? Com aquele estilo rodriguiano, né? Bom, a gente estava em 1959, agora a gente já pode pular para 1961, quando conheceu a Lúcia Cruz Lima. Bom, como é que foi esse negócio? O Nelson, ele de vez em quando frequentava o clube Itanhanguá, lá no Rio de Janeiro, que era um local chique, tinha campo de polo, tinha campo de golfe, era uma coisa efetivamente bem chique, bem modernosa. E lá ele conheceu uma mulher, Lúcia Cruz Lima, que era 20 anos mais nova do que ele, mas uma mulher muito vistosa, chique, falando francês, muito bonitona. E ela ficou de olho nele e ele cresceu o olho com ela, ele vivia em estado de paixão. Então foi mais uma mulher com a qual ele se apaixonou, assim, de uma hora para outra. E com essa paixão, apesar de todo mundo achar insano, né? Então os amigos dele achavam que era uma loucura. Pô, a menina é nova, a menina é linda, maravilhosa, meio loira, olhos claros, não vai dar certo. Os pais dela, que eram o médico, Dr. Cruz Lima, e a sua esposa, os pais da Lúcia, quando souberam, queriam morrer, proibiram ela de ver o Nelson, etc, etc. Mas mesmo assim, eles começaram a ter um caso, começaram a se encontrar escondido, e foi com essa mulher que o Nelson deixou a sua casa, definitivamente, né? Porque todas as paixonites que o Nelson tinha, elas viravam alguma aventura do apartamentinho ali, da garçonnière, virava um caso, alguns tempos, alguns meses, às vezes mais de um ano, mas o Nelson ele não deixava de dormir em casa uma noite sequer. Tem esse detalhezinho técnico também, ele não deixava de dormir em casa uma noite sequer. Ele chegava em casa com um pãozinho fresco, com uma mortadela para fazer uma onda com a Elza. Só que com a Lúcia não teve jeito. A Lúcia, ele brigou, esperneou, falou, não, vai embora, não dá, vou sair, vou morar com essa mulher. E considerando que o Nelson, ele era movido por paixão, a gente pode entender, né? Porque um cara já com idade, obviamente, por essa coisa de ter sempre o coração aberto para as belas mulheres, quando aparece uma mulher muito bela, afim, se coloca à disposição, quer ficar com você, ele tem que mover mundos e fundos para continuar ou para manter uma relação como essa. Porra, imagina na cabeça dele sair por aí, ir nos restaurantes com aquela mulher linda, maravilhosa, que todo mundo olhava e tal. E foi mais ou menos o que aconteceu. Infelizmente, 2 anos depois, nasceu a Daniela, e por motivos diversos, a gravidez da Lúcia foi muito ruim, muito preocupante, e a Daniela nasceu, teve falta de oxigênio e acabou com problema cerebral, né? A falta de oxigenação no cérebro. Ela tornou-se, então, completamente incapaz, não via, e isso para o Nelson foi um horror. Ela não via, ela não falava, ela não escutava, ela praticamente não se mexia. Ela tinha cãibras incríveis nas pernas, porque ela também tinha falta de circulação nas pernas, tinha que fazer massagem toda hora. Viveu durante os primeiros anos da vida dentro de um tubo de oxigênio, né, dentro de uma tenda de oxigênio, e a mãe sempre por perto. E eu sei que foram mais 6 anos com essa estrutura, de sorte que chegou uma hora que a Lúcia cansou, né? Falou, porra, eu só fico cuidando da menina
Viajar com o Nelson eu não posso. Primeiro que ele não gosta de viajar. Segundo que não dá para viajar sem deixar a menina aqui. O homem vai para a rua, vai para o jornal, volta à tarde. Não dá. E aí ela acabou saindo e deixando o Nelson de lado. Foi quando ele, Nelson Rodrigues, convidou uma secretária que ele tinha no Globo, mocinha também, 20 anos de idade, 21 anos de idade, a morar com ele. Era a Heleninha. Então é isso, meus queridos. Eu espero vocês na próxima semana com, provavelmente, o último capítulo da saga e da história desse fantástico Nelson Rodrigues. Eu espero que vocês estejam gostando. Dê o seu comentário, dê o seu like, se inscrevam, compartilhem e eu vou ficar feliz da vida. Um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.